Olá para todos, para todas, né? Bom dia. Vamos a mais uma aula, né? Aula de processo penal. Essa aqui é a minha segunda aula com vocês, né? Eu sei que muita gente está esperando o edital da Polícia Militar, mas na minha última aula, enquanto nós estávamos em sala, o governo do estado de Goiás, ele publicou o edital da Polícia Civil aqui do estado, né? Então, o edital da Polícia Civil, ele já foi publicado. Eu vejo relevância, né? Eu vejo como importante eu comentar esse edital com vocês, até porque é a primeira vez que eu tenho conhecimento que o SESP faz uma prova de concurso de área policial aqui no estado de Goiás, né? Não que o SESP já não tenha experiência nesse tipo de concurso. O SESP tem muita experiência em concurso de área policial. Mas é a primeira vez que o SESP vem para o estado de Goiás fazer um concurso de área policial. Eu sei que muita gente está com o coração dividido, né? Por que de coração dividido? Para alguns, né? O objetivo é mais adiante, é o edital que virá ainda, o edital da Polícia Militar. Outros é mais ou menos assim: olha, beleza, eu estou aqui me preparando para a Polícia Militar, mas eu vou fazer esta prova da Polícia Civil. Então, alguns olham na Polícia Militar uma oportunidade melhor em questão de quantidade de vagas, né? A PM tem essa facilidade pela quantidade de vagas. As pessoas falam assim, olha, 2.500 vagas são, né, um número bem mais expressivo, né? É um número bem mais expressivo do que as 500 vagas da Polícia Civil. Mas eu imagino que quem está nesta sala aqui, mesmo que não queira a Polícia Civil, ainda vai fazer esse concurso, né? Tipo assim, mesmo fala assim, olha, e tem aqueles que só querem Polícia Civil, claro, não tem como a gente né, não dizer isso. Mesmo aqueles que não queiram a Polícia Civil, né, ainda vão fazer esse concurso, eu acho natural, e acho que devam fazer esse concurso da Polícia Civil, porque ele já serve de um bom treino para o concurso da PM, claro, não só um treino, né, a oportunidade também de aprovação. Passou, também não vai ficar ali reclamando, né, pelo contrário, né, porque já vai fazer tudo para tomar posse. Tá, deixa eu fazer algumas considerações. Então eu queria comentar um pouco esse edital, porque eu vejo como necessário comentar esse edital, em razão de que a prova da PC será antes da prova da PM, e a gente precisa bater esse papo, né? Eu olhei o edital. Eu sei que bate, primeiramente, quando as pessoas olham o edital, e com regras tão severas quanto nesse edital, bate um desespero, né? Por quê? Porque esse edital veio com muita cláusula de barreira, né? As cláusulas de barreira desse edital foram bem rigorosas, né? Era de se esperar. Eu já vi anunciando isso há muito tempo, quando eu falo muito tempo, há mais de ano, né? Que eu tinha certeza que as cláusulas de barreira dos próximos concursos aqui em Goiás, elas seriam bastante rigorosas. E por que eu sempre imaginava isso? Porque o concurso passado da Polícia Militar, né, e da Polícia Civil, o governo enfrentou sérios problemas relacionados a um corpo de pessoas que ficaram excedentes, a um grupo de pessoas que ficaram excedentes, e essas pessoas entraram na justiça para tentar conquistar as suas vagas, né? Por conta disso, o governo, tentando diminuir esta possibilidade, criou um edital com muitas cláusulas de barreira. Tá, eu digo para você que vai fazer a sua prova da Polícia Civil, o que você precisa fazer para você ser aprovado. Eu tenho falado isso em todas as salas. Absolutamente todas as salas. Antes de iniciar um comentário, porque eu sei que os professores já devem ter falado sobre isso com vocês, mas eu quero dar o meu olhar crítico sobre esse edital, e eu vejo isso como algo relevante. Antes de mais nada, eu preciso reforçar uma coisa que eu tenho feito em todas as salas, porque às vezes a gente tem um resultado positivo, mas eu preciso também, não adianta só botar o ovo, tem que mostrar que você botou o ovo, né? Há 4 meses atrás, eu já havia anunciado que o SESP seria a banca que faria esse concurso da Polícia Civil. Nós já tínhamos essa informação ela se confirmou, né? Naquele momento, quando nós anunciamos o SESP como banca examinadora, muita gente até me achou louco. Tá? Pessoas próximas a mim, pessoas que estavam conosco, se preparando, falaram assim, o Rodolfo é louco, de onde que ele tirou essa porra de SESP para fazer concurso da Polícia Civil? Se concretizou. No dia que o secretário anunciou o SESP, eu gravei um vídeo no Periscope e no Facebook a respeito desse assunto. E nesse vídeo eu havia falado, a prova será estilo Pernambuco, em que a prova é de múltipla escolha e uma errada, você perde 0,25 pontos e uma certa, você ganha 1 ponto, né? Então 1 ponto para certo e 0,25 pontos para a errada. Essa foi outra informação que se concretizou, né? Tá, então nós já estamos com uma prova aí planejada da PC para o dia 16
né, do mês de junho, julho, agosto, né, outubro, né, mês de outubro, 16 de outubro, e claro, né, que é uma prova que você precisa aprender a jogar com as regras desse jogo. Por que que eu tô falando? Porque é uma prova com muitas regras. Existem muitas regras nesse jogo, e você tem que saber jogar com elas. Por quê? Porque se você errar em uma dessas regras, você perde o jogo. Você perde o jogo. Então eu queria aqui definir algumas coisas com vocês com relação a esse edital. Primeiramente, olha só. Primeiramente, a prova lá, né, se não houver mudanças, será de 70 questões. Por que que eu disse se não houver mudanças? Porque há prazo para recurso. Ele vence hoje esse prazo de recurso, né? Então o edital ele ainda pode ser retificado. Não é que ele vai ser republicado nem nada, ele vai ser retificado. É o mesmo edital, mas com as mudanças que podem vir em razão dos recursos que podem ser interpostos, né, com relação a esse edital. Então serão 70 questões, vocês já sabem, divididos em 3 áreas do conhecimento. Conhecimento geral, conhecimento básico, né? Me desculpem. Conhecimento básico, conhecimento geral e conhecimento específico. Não é isso? Então, conhecimento básico, geral e específico. Tá. Existe uma divisão de questões aqui dentro dessas áreas de conhecimento, né? Serão 20 questões de conhecimentos básicos, 30 questões de conhecimentos gerais e 20 questões de conhecimentos específicos, né? Totalizando 70 questões, 70 pontos, 1 ponto cada questão. Ponto. Isso está definido na banca já, certo? Para você não ser desclassificado do concurso, não é que você será classificado, ou não, para não ser desclassificado, não é que você vai ter a sua redação corrigida, mas para você não ser desclassificado do concurso, você precisa fazer no mínimo 4 pontos aqui, no mínimo 6 pontos aqui, e no mínimo 6 pontos aqui. Certo? Você precisa fazer no mínimo 4 pontos na prova de conhecimentos básicos, 6 pontos na prova de conhecimentos gerais e 6 pontos na prova de conhecimentos específicos. Professor, se eu fizer esse mínimo aí, eu vou ter a minha redação corrigida? Não. Não vai ter a sua redação corrigida. Por quê? Porque quando você faz essa soma, você percebe que o mínimo aqui daria 16 pontos, né? Ocorre que no edital tem um item que diz, o candidato, para ele não ser desclassificado, ele precisa fazer no mínimo 21 pontos. Olha só, tem que ser no mínimo 21 do todo, mas tem um mínimo por matéria, que é 4, 6, 6. Só que se você fizer o mínimo por matéria, você já está desclassificado do concurso. Por quê? Você pode fazer 4 na matéria, 6 na outra, mas em uma delas você tem que fazer mais do que os 6. Por quê? Por que você tem que fazer mais do que 6? Porque você tem que fazer no total pelo menos 21 para não ser desclassificado do concurso. Só que eu vou ser bem sincero para vocês, eu não acho que o indivíduo que fizer 21 pontos, ele vai ser classificado para outra etapa, que é a etapa de correção de redações. Certo? Por que não? Porque é o seguinte, você vai pegar o número de vagas e multiplicar por 3 para saber quantas pessoas terão suas redações corrigidas. Então olha só, para agente, né, e para escrivão, são lá os 2 cargos, para agente são 280 vagas, e para escrivão são 220 vagas, certo? Daí essas vagas elas são divididas para ampla concorrência e para portadores de necessidades especiais, né? Na ampla concorrência aqui, olha só, são 266 vagas. Já para portadores de necessidades especiais, são 14 vagas, 5% do total. Certo? Da mesma maneira aqui, ó, na ampla concorrência, 209 vagas. Para portadores de necessidades especiais, são o quê? 11 vagas. Certo? 11 vagas. Compreenderam, gente? Tá, é a forma que está dividido o edital. Quantas pessoas terão suas redações corrigidas? 3 vezes o número de vagas. Então é simples, quer ver? Você vem para a gente aqui, multiplica por 3, dá 798. Certo? Multiplica por 3, dá 42. Aqui dá 327 ou 33. Esse aqui, gente, que está em preto, é a quantidade de pessoas que terão suas redações corrigidas. É claro que esse número tende a ser, na hora da prova, um pouco maior, por conta do critério de empate. Né? 627, obrigado, pessoal, obrigado. 627, isso. Valeu, galera. 627. Tá, esse número tende a ser um pouco maior, porque os empatados na última classificação, todos terão as suas redações corrigidas. Certo? Tá, essa já é a primeira cláusula de barreira do edital. Quem ficar fora desse limite de vagas, na prova objetiva, já está automaticamente eliminado do concurso. Bom, tá fora, acabou para você. Beleza?
Acabou. Se você não ficar entre os 798 aqui, por exemplo, na prova de agente, você já está eliminado do concurso. Qual foi o grande diferencial desse edital? É que a prova objetiva, ela vai classificar o candidato a fim, de apenas selecionar aqueles que terão a redação corrigida. Classificou, beleza, primeiro até o último colocado na prova objetiva. Chama os 798 primeiros colocados, e aí o que faz com a classificação? Acaba. Esquece. Pega os 798, vão ter as suas redações corrigidas. Prova discursiva, prova de redação. A classificação do concurso, ela será realizada exclusivamente com a nota da prova discursiva, com a nota da prova de redação. Então tá, olha só, eu vou deixar claro qual foi o diferencial desse edital. Não é que redação é mais importante do que a prova objetiva, e nem que a prova objetiva é mais importante que a redação, não tem nada disso. Geralmente, o candidato ele pode ir muito bem numa e mais ou menos na outra, que uma prova compensava a outra. Seria mais ou menos assim. O candidato, sei lá, de 70 faz 60 na prova objetiva, aí na redação ele não ia tão bem. Mas como ele tinha ido muito bem na prova objetiva, ele conseguia manter-se dentro das vagas. Certo? Ele perdia um pouco as vagas, mas como ele tinha ido muito bem na prova objetiva e não tão bem na prova discursiva, ele conseguia equilibrar-se dentro das vagas. Certo? Nesse concurso não há como uma prova compensar a outra. Então, não tem mais como dizer que uma você pode priorizar um em detrimento do outro. Não tem mais esse negócio. Por quê? Primeiro você tem que ir bem na prova objetiva. Ótimo, parabéns. Conseguiu o direito de ter a sua redação corrigida. Certo? Depois que a sua redação for corrigida, nós vamos ter uma classificação realizada apenas com a nota da redação. Apenas com a nota da redação. Só para esclarecer, a Funiversa fez no ano de 2015 a prova de papiloscopista policial aqui do estado de Goiás. E o edital de papiloscopista trazia a mesma regra. A prova objetiva, ela era meramente eliminatória. Era só para selecionar quem teriam as suas redações corrigidas. O que faria a classificação, o que fez, na verdade, a classificação, foi a prova discursiva, foi a redação. Eu vou dar um exemplo de uma aluna nossa, Na verdade, ela até trabalhou conosco na recepção do alvo por um ano, que é a Nádia, Muita gente talvez possa conhecê-la. Ela foi classificada para ter a sua redação corrigida. Eram 100 vagas, chamaram um pouco mais de 200 pessoas para terem as suas redações corrigidas. E ela esteve entre essas 200 pessoas que teriam as suas redações corrigidas. Na prova objetiva, se fosse fazer uma classificação, ela teria ficado ali em algo 190 e alguma coisa. 100 vagas, 190 e alguma coisa, ela estava muito distante das vagas. Compreenderam? Só que a classificação no concurso foi feita exclusivamente com a nota na prova o quê? Discursiva, de redação. E até quem acompanha a Nádia nas redes sociais sabe, ela não escreve, ela praticamente é uma poeta. A menina escreve pra caramba, escreve muito, muito bem. Qualquer coisa que ela escreve, qualquer comentário que ela faz no Facebook, você começa a ler e fala assim, pô, essa menina é foda. Ela é diferenciada. Resultado dessa garota diferenciada, ela foi a 5ª colocada na prova de redação. Ou seja, ela foi a 5ª colocada do concurso. Compreenderam? Ela foi a 5ª colocada do concurso. Professor, tá, vamos conversar. E o primeiro lugar desse concurso da prova objetiva? O cara não foi para o curso de formação. Ele foi eliminado. Por qual razão? Porque ele foi o primeiro lugar na prova objetiva, mas a sua nota de redação não deu a ele o direito de estar entre os candidatos que iriam ter a sua redação corrigida. Ou, aliás, que iriam para as demais etapas do concurso. Ele teve a redação corrigida, mas não conquistou o direito, não conquistou o direito de continuar no concurso. Compreenderam? Tá. O que é importante, mais ou menos importante nesse concurso? Gente, não tem mais ou menos. Quero que você entenda isso. Olha, redação ganhou um status mais importante agora, mas a prova objetiva continua tendo aquele status também, o quê? De grande importância. Então você tem que ir bem na prova objetiva para se classificar e tem que ir bem na prova discursiva para não ficar de fora. Por quê? Porque a banca examinadora, sabe o que ela fez? Só vai para avaliação médica, já tem outra cláusula de barreira. Metade dessas pessoas. Você pega esses números aqui, ó, e divide pela metade, e você vai chegar à razão de pessoas que continuarão no concurso, na avaliação médica, na avaliação de vida pregressa, na avaliação física, na avaliação de digitação lá para escrivão.
As pessoas que vão continuar no concurso é somente a metade dentro da classificação da nota de redação. Eu vou dizer uma coisa, vou dar como exemplo isso aqui, ó. Isso daqui. Lá no edital está dizendo que vai para avaliação médica 399 candidatos. Não são 280 vagas? Na verdade, 266? Não é isso? Na ampla concorrência? Só 399 terão a oportunidade de continuar no certame indo para a avaliação médica. Por quê? A metade dos candidatos que tiverem a sua relação corrigida já serão eliminados. Entenderam? Sim, eu posso te dizer, tranquilamente, não é porque o governo vai chamar mais, nada disso. Eu posso te dizer, quem chegar aqui pode ser o último colocado. Se ele passar em todas as demais etapas, ele será convocado. Professor, por que o senhor acha isso? Porque não sobra 266 candidatos. Não sobra. Por que o senhor acha que não sobra, professor? Porque na avaliação médica já fica um bocado. Uns 5%. Na avaliação física não vai ficar muita gente, porque o teste físico foi, né, mamão com açúcar. Nem parece teste físico para a polícia. Né? Tá, vai ficar ali mais uns 3 a 5%. Vou colocar 5%. 5% dos candidatos. Avaliação física. Porque a avaliação física, as pessoas que vão reprovar é aquelas que não estão nem um pouco preocupadas com o concurso, porque a avaliação física ficou muito tranquila. Né? Corrida de 12 minutos, 2.400 para homem, 2 para mulher, 2.400 metros para homem, 2.000 metros para mulher. Salto, impulsão, né? Para homem 1,80 m e para mulher 1,40 m. Homem 3 barras, mulher fixar o queixo acima da barra por 15 segundos. Ponto. Só isso o teste físico. Ficou mamão com açúcar. Sem graça. Não, estou sendo sincero. Tá bem? Tá, agora vem cá. Vai cair 5% aqui. Vamos lá na avaliação médica, uns 5% avaliação física, e aqui ó, cai de 20% a 40%, no mínimo, no exame psicológico, porque é CESP. É CESP, não sei se vocês viram no edital, avaliação psicológica a ser realizada pela banca examinadora. Está no edital, lá nos primeiros tópicos do edital. É CESP que vai fazer a avaliação psicológica. É bem complexo a avaliação psicológica do CESP. Ou seja, o candidato que conseguir chegar dentro do 399, só depende dele mesmo continuar nas demais etapas. Se ele passar em todas as demais etapas, fatalmente ele vai ficar dentro do número de vagas e será convocado, né, para tomar posse. Alguns alunos me perguntaram, professor, eu não li nesse edital que nada relacionado ao curso de formação. Nem vai ter, gente. Porque o curso de formação você já é polícia. Acabou o edital, toma posse, vai fazer o curso de formação. Cana, polícia. É diferente do que era no passado. Né? No passado, o curso de formação da Polícia Civil era uma etapa do concurso, já não é mais. Você faz todas as etapas do concurso lá que estão no edital. Quais são as etapas? Prova objetiva, prova discursiva, avaliação médica, avaliação física, a prova de digitação, né? Avaliação de vida pregressa, avaliação psicológica, acabou, pronto. Passou em todas as etapas, posse. Não tem curso de formação. Aliás, tem, mas o curso de formação você já é cana, polícia. Já está contando lá o prazo para que você possa melhorar o seu salário depois de 4 anos. Entenderam ou não? Compreenderam a coisa? Então, olha só. Qual é a meta? Qual é o objetivo? O candidato que se prepara para concurso, ele tem que estabelecer as metas. E não adianta, gente, você querer sair daqui e fazer assim, né? Pular etapas. Não tem como você já sair daqui direto para o curso de formação, tomando posse. Você tem que passar em todas as etapas do concurso. Então, a pessoa que se prepara para concurso público, ela tem que compreender os objetivos e as etapas que tem no concurso que ela está almejando. Certo? Então, você quer a vaga. Está aqui. Eu estou mostrando para você um dado real. Eu poderia simplesmente chegar aqui com um ar só de falar assim, ó, gente, vamos lá, vamos motivar, que eu faço muito bem isso, mas eu gosto de trabalhar com dados reais. Esse concurso será enfrentado desta maneira. Você tem que ter esta consciência, né? Isso na sua cabeça. E olha, você que está esperando o concurso da Polícia Militar, eu quero dizer, não pense nada muito diferente. Também haverão cláusulas de barreiras muito rigorosas, tá? No concurso da Polícia Militar do Estado de Goiás, para que não haja um excedente como houve nos concursos anteriores. Tá certo? Eu não tenho a menor dúvida disso.
Não precisa nem ser bidu, nem vidente, para saber que vai haver cláusulas de barreira rigorosas, né, em todos esses concursos, inclusive o da PM que virá ainda, tá bem? O próximo concurso que virá. Para você, o que eu peço, né, se você vai fazer essa prova, está aqui a fim de ser aprovado nela, o que eu peço para você? Ó, você tem que manter aquela meta de resolução de questões, que ela é importante, ela é significativamente importante. Por quê? Porque você fica bem treinado para a prova, tá? Alguns alunos andaram me perguntando, professor, qual é o tipo de questão que eu faço? Certo, errado ou múltipla escolha? Qualquer uma, meu querido, faça questões. Não precisa desse negócio, não. Não precisa disso. Ah, eu só vou fazer certo, errado, eu só vou fazer múltipla escolha. Não, gente, ó, qualquer uma, só faça questões. Ponto. Faça de tudo. Vai chegar uma hora que vai... Se você manter a meta do 100, vai chegar uma hora que praticamente não vai ter questão. Você vai ter que fazer dos dois jeitos. Não tem esse negócio. Não tem como ficar, não fazer só certo e errado, ou fazer só múltipla escolha. Faça questões sobre as matérias que vão ser cobradas na sua prova. Certo? É isso que eu peço para você. Só isso. Faça questões sobre aquilo que vai cair na sua prova. Só que qual é o problema? Eu vejo que num momento como esse, quem quer ser aprovado dessa prova tem que saber escrever bem. Tá? Eu sou formado em Direito, embora não advogue, né, eu já fiz a prova da OAB. Né, eu sou aprovado na OAB, fiz essa prova da OAB, de tanto o pessoal me encheu o saco, vai perguntando para mim, professor, você fez OAB, você tem OAB? De tanto o pessoal ficar me perguntando, um dia eu falei assim, vou ter que fazer essa merda só para falar que sim, né? Porque eu nunca tinha interesse em fazer a prova da ordem. Um dia eu fiz a prova da ordem, fui lá fazer a prova, e eu falei assim, pô, vamos fazer essa prova, vamos ver como que é, né? Como se eu dou conta de passar nessa prova ou não. E fiz a prova e fui, graças a Deus, aprovado, até com uma nota muito boa. Eu dei muita sorte, a peça prática profissional era algo que eu estava trabalhando muito recente, que era a questão da lei de execução penal. Caiu um agravo na execução e eu sabia muito bem trabalhar isso aí. Acabei passando com nota 9,25 no OAB, né? Da pontuação da ordem. Tá, na prova de direito penal. Foi uma coisa assim, eu acho que é porque eu estou muito, dedicando muito às áreas do concurso público, a OAB não foge muito disso. A FGV faz prova também muito parecida com são as provas de concurso. Quando o advogado vai fazer a prova da OAB, vou dar um exemplo, o cara pode fazer prova de direito civil, direito do trabalho, direito constitucional, direito administrativo, direito penal, pode fazer do diabo a 4. A estrutura de peça é a mesma. Endereçamento, tem... para quem que é a peça? Vai mandar para qual juiz? O endereçamento, ali os dados relacionados à pessoa que está interpondo a ação, os fatos, o direito e o pedido. Pronto, toda a peça prática profissional se organiza dessa maneira. A redação não é diferente, meu querido. Ouça para mim, a redação não é diferente, tem um modelo. Depois você pega o modelo da redação, fala assim, ó, tem um modelo para texto expositivo e um modelo para texto argumentativo, certo? Depois você pega o modelo, o que você vai fazer? Você vai usar aquele modelo apenas para o quê? Para o tema de redação que tiver na sua prova. Você pega o modelo, você já tem o modelo lá, todo organizado na sua cabeça. Você pega esse modelo e aplica esse modelo ao tema de redação que vier na sua prova. É assim que funciona. É essa maneira que se faz uma redação. Então, como que a gente pega e memoriza o modelo? Repetindo. Repetindo. Muitas vezes os alunos chegam para mim e perguntam, professor, como você decora as leis? De tanto repetir. Ué, qual que é? Esses dias até me perguntaram, o que o senhor toma? Né? Eu falo assim, energético de vez em quando, que eu gosto pra caramba daquela porra. De energético eu gosto demais. Mas nada, só repetindo. De tanto dar aula, de tanto falar sobre o mesmo assunto, eu acabo memorizando. Você é capaz de fazer isso? Claro. Se eu dou conta, por que você não vai dar? Qual a diferença que há entre nós? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Então, treinem, pratiquem o modelo. Por quê? Para que na redação você consiga fazer um texto simples, objetivo, claro e que traga o resultado que você quer. Anota. Anota que te possibilite o quê? Classificação no concurso para as demais etapas. O que eu sugiro? Que você realize semanalmente, né, produza semanalmente 3 textos. É uma sugestão, quase que uma ordem. Por quê? Porque se você não fizer isso, você não vai ser aprovado no concurso. Não vai pensando que você vai chegar na hora e você vai ser iluminado pela luz divina e você vai escrever o melhor texto do mundo. Não vai. Porque os grandes escritores da história do país e do mundo são ébrios, né? E
pela luz das diversas religiões, né, as pessoas que vivem a vida, né, ébria, de botequim, essas coisas, não são muito iluminadas, não. E são os melhores escritores da história. Para você ter essa inspiração na hora da prova, você precisa transpirar muito até o dia dela. E como que você transpira muito até o dia dela? Produzindo muito texto. Produza textos. Aí assim, olha, eu estive em conversa com o professor Paulinho, ele está trabalhando em redação com vocês, inclusive ele pediu mais uma aula, vai ter 5 aulas de redação com vocês. Tem domingo agora, mais uma e vai dar outra ainda. Vai ter, a quarta aula dele vai ser domingo agora, salvo engano, né? E ele vai ter uma quinta aula mais próximo do final do curso, certo? Então ele vai ter 5 aulas de redação com vocês. Estava conversando com o professor Paulinho, batendo um papo com ele. E qual foi a nossa perspectiva, a nossa ideia? Né? A minha ideia com ele. Ele é o cara da redação. Eu sei alguma coisa do processo, do direito administrativo, pouca coisa do direito penal, né? Porque eu também estou trabalhando, né, tópicos do direito penal lá do edital com vocês, leis crimes hediondos, lei de tortura e outras coisas mais. Então, o que eu pretendo fazer junto com ele? Construir redações com vocês ao vivo, no Periscope e lá no Facebook. Então, nós vamos usar o meu canal, na minha página, no Face, ou então o meu Periscope, para construirmos juntos redações com vocês. Nós vamos elaborar a redação. Certo? Eu vou tentar fazer isso com ele pelo menos uma vez por semana. Tá bem? Com o Paulinho. Pelo menos uma vez por semana. Por quê? Porque eu quero que você chegue nessa prova produzindo textos que possam convencer as mais lindas mulheres e os mais lindos rapazes desse mundo. Poemas, verdadeiros poemas, maneira de dizer, né? Que vocês possam escrever muito bem, com simplicidade, objetividade, mas que você consiga 18, 19, 20 pontos que sai nessa prova. Tá bem? De redação. Porque o CESP tem muito disso. O CESP tem muito disso. O CESP, quando vê o texto bom, ele não poupa nota. Eu já vi o CESP fechando nota. Fechando nota o quê? Dando máximo. O CESP faz isso. Quando o examinador CESP vê que a prova é boa, a redação é boa, ela acaba conferindo a nota máxima. Eu já vi nota 20. Né? No caso, em outros concursos, às vezes é 10, 12, 15, conforme for o edital lá, a nota máxima para o concurso. Lembrando que essa redação da PC vale 20 pontos. E se você tirar menos de 8, você já está eliminado. Mas se você tirar 8 também, você não vai ficar entre os 400. Não vai fazer diferença. Você vai ter que tirar de 15 para cima na redação. Beleza? Ó, vamos aguardar. Pode ser que seja menos. Pode ser, mas, olha... Hã? Não, acho que 15 para cima, já dá para ficar entre os 400, porque são 800. Essa é a minha perspectiva de trabalho, porque não chega a metade dos candidatos fazerem redações acima de 18 pontos. Eu acho que chega a ser um exagero, porque são metade dos 800 para ir para as demais etapas. Eu acho que é de 15 para cima. Mantenho com essa perspectiva. Não, eu vou falar qual é o motivo. É porque essa redação, quando você faz toda a leitura da redação, você identifica que será uma redação expositiva nessa prova. Entendeu? Já chegamos a essa conclusão. Será uma redação expositiva na prova. Então, tratará essa redação de um tema da área do conhecimento. O professor tem que montar a estrutura, mas vocês dependem de mim, dependem dos outros professores da matéria de direito, da matéria de conhecimentos, né, especial, para vocês poderem elaborar o texto. Tá? Pessoal, eu não vou ficar perdendo mais tempo. Vamos para a aula, né? Vamos para o nosso conteúdo de hoje. Né? Essa que é a minha segunda aula de processo penal. O que eu desejo a vocês, tá, nesse momento, o que eu desejo a vocês nesse momento é saúde, muita força, tá? E bastante determinação. Eu até criei lá os 10 mandamentos do concurseiro, vou postar na minha página, depois você dá uma lida, siga os 10 mandamentos para você não cometer nenhum pecado na preparação para o concurso, beleza? Vamos lá? Vamos continuar então, ó. Continuar não, começar a aula de hoje, né? Intervalo. Intervalo já? Pô, sacana, cara. O cara me sacaneando, olha só. Quem falou isso aí, essa porra? Ó. Depois desce a escada lá com um pontapé na bunda, não sabe por quê. Vamos lá, tópico 3. Sistemas processuais.
Rafs, olha, eu discordo. Porque sempre que há no edital disposições constitucionais aplicáveis ao processo penal, nós estamos tratando o sistema acusatório e sua diferença em relação ao inquisitório. Não tem como tratar as disposições constitucionais do processo penal, né, sem tratar sistemas processuais. Então, embora o edital de processo penal seja composto de apenas 4 tópicos do edital da Polícia Civil, quais são os 4 tópicos do edital da Polícia Civil? Só tem lá, tópico 1, inquérito, tópico 2, provas, tópico 3, prisões, e tópico 4, disposições constitucionais aplicáveis ao processo penal. 4 tópicos, o edital ficou até menor de processo, ficou doce. Polícia Civil de Goiás ficou doce o edital, ficou fácil. Processo penal tá... excluiu a ação penal, tá doce, tá muito fácil a matéria de processo penal. O que é bom, porque você vai vindo conhecimentos específicos à redação, e processo penal vai estar na porra da redação, tenho certeza absoluta, ficou mais fácil a gente identificar o que estará lá, certo? Ficou mais fácil a gente identificar o que estará lá. Tá, e aí quando eu olho no tópico 4 no seu edital, lá, da PC, por exemplo, tá disposições constitucionais relacionadas ao processo penal. Essas disposições constitucionais são os princípios que nós vimos na aula passada. Princípios, quando está assim, ó, disposições constitucionais, né, do direito processual penal. Isso são o quê? Princípios. Se você olhar no seu caderno, todos os princípios que eu citei, eu fiz uma menção a um dispositivo do texto constitucional. Não fui fazendo com vocês uma menção a um dispositivo do texto constitucional? Ainda trabalhei com bastante intensidade, o que foi bom, né? O último princípio, que se eu não me engano, que eu não trabalhei com vocês, foi o princípio da vedação da prova ilícita. A gente trabalhou esse princípio com profundidade e ele ganha um destaque na sua prova, porque lá na sua prova tem o quê? Provas, né? Provas é um tema que está na sua prova, então a gente precisa, né, precisava ter trabalhado. Que bom que nós já tínhamos trabalhado no sábado passado, mesmo antes da publicação do edital, com intensidade que faz com que a gente sinta-se até mais confortável, estamos de acordo com o edital. Então a gente não perde nada da aula até agora. O que a gente viu na primeira aula, tudo se aproveita para esse concurso. Tudo. Absolutamente tudo se aproveita para esse concurso. Então vamos trabalhar sistemas processuais aqui rapidamente. Tá. O que são sistemas processuais? O que são eles? Na verdade, sistema processual é o conjunto de princípios que, reunidos, dá identidade ao processo penal de um determinado país. Então eu olho para o processo penal de um país, eu identifico os princípios que compõem esse processo, e aí então eu sei qual é o sistema processual adotado por aquele país. Como eu disse, o tópico 4 do edital lá da PC diz o quê? Disposições constitucionais do quê? Do processo penal, que é a mesma coisa que dizer princípios do direito processual penal que estão no texto da Constituição. Logo, se sistemas processuais nada mais é do que o conjunto de princípios que dá identidade ao processo, quando eu estudo o sistema processual, eu estou estudando as disposições constitucionais relacionadas ao processo. Beleza? Tá. Então, mais uma vez, o que são, ou o que é um sistema processual? Conjunto de princípios, coloca no seu caderno. Conjunto de princípios que dá identidade, conjunto de princípios que dá identidade ao processo penal de um país. Conjunto de princípios que dá identidade ao processo penal de um país. Desculpem. Então, conjunto de princípios que dá identidade ao processo penal de um país. Agora, olhem para mim, por favor. Todos vocês. Isso é o conceito de sistemas processuais. A doutrina vai dizer que há 3 sistemas processuais. 3 sistemas processuais. Quais são eles? O sistema inquisitivo ou inquisitório. O sistema acusatório. E o sistema, o que, gente? Misto. E o sistema misto. É natural que o sistema misto seja a junção dos dois, o que, gente? É natural que o sistema misto seja a junção do que, gente? Dos dois anteriores. É natural que o sistema misto seja a junção desses dois anteriores. Tá, vamos brincar um pouco com a diferença entre inquisitório e acusatório. Mas gravando na sua cabeça que prevalece o entendimento de que o Brasil adotou o sistema o que, gente? Acusatório. Prevalece o entendimento de que o Brasil, ele adotou o sistema o que? Acusatório. Professor, mas eu já li gente dizendo que o Brasil adotou o sistema misto. Ah, sim, pessoas que defendem essa tese. Entretanto, o que prevalece na doutrina e na jurisprudência é que o Brasil adotou o sistema acusatório. Jóia? Tá, vamos trabalhar aqui a diferença entre inquisitório e acusatório? Então coloca assim, ó, acusatório.
acusatório. Acusatório. Vamos trabalhar as características do sistema acusatório aqui bem rapidamente, tá? Bem rapidamente. Na verdade, se você olhar para o tópico 2 do seu caderno, tópico que nós trabalhamos na última aula, se você olhar para ele, todos os itens que estão aí no seu caderno, todos os itens, são características do sistema acusatório. Porque se sistema processual é o conjunto de princípios que dá identidade ao processo, se sistema processual é o conjunto de princípios que dá identidade ao processo, olhem para mim, olhem para mim. Se sistema processual é o conjunto de princípios que dá identidade ao processo, e eu disse no tópico 2 os princípios que compõem o sistema brasileiro, e eu afirmo que o Brasil adotou o sistema acusatório, isso significa dizer que todos os princípios que estão no tópico 2 são princípios do sistema, o que, gente? Acusatório. São os princípios do sistema brasileiro, adotado pelo Brasil. Tá. 4 características merecem destaque. 4 características do sistema acusatório merecem destaque. Primeira delas, primeira característica do sistema acusatório que merece destaque aí no seu caderno. Olha só, aqui no sistema acusatório existe uma divisão de funções.